o CE. O bilionário, em tom de zombaria, pediu um conselho financeiro a uma garçonete, mas as primeiras palavras dela o deixaram completamente sem fala. Quero um conselho financeiro e uma água com gás, disse João Ricardo Almeida sem sequer se dar ao trabalho de desviar o olhar do celular. Cristina Matos fez uma pausa com a caneta pairando sobre o bloco de notas. Após 8 horas em pé no Le Belle Époque, o restaurante mais exclusivo de São Paulo, esse era exatamente o tipo de cliente arrogante de que ela não precisava. Desculpe, senhor. Acredito que isso não esteja em nosso cardápio. Sua voz permaneceu profissionalmente agradável, embora seus olhos azuis se estreitassem ligeiramente. João Ricardo finalmente ergueu o olhar e por um breve momento foi pego de surpresa. Ele esperava uma garçonete intimidada, não a jovem mulher composta com olhos inteligentes, que o avaliavam com um desdém mal disfarçado. Era uma piada, disse ele batendo com seu cartão Black na mesa. Mas já que mencionou onde você investiria R$1 milhão no mercado de hoje, os colegas de Cristina a haviam alertado sobre ele. João Ricardo Almeida, 33 anos, prodígio da tecnologia, que se tornou um magnata dos investimentos com um patrimônio de mais de 35 bilhões de reais. Conhecido por suas táticas de negócios implacáveis e pela tendência de brincar com as pessoas quando estava entediado. Honestamente, ela encarou seu olhar diretamente. Eu diversificaria 40% em ETFs de mercados emergentes, com foco em energia sustentável, 30% em ações de valor de média capitalização, atualmente subvalorizadas, devido à supercorreção do mercado, 20% em títulos municipais, pelas vantagens fiscais, e manteria 10% em liquidez para aquisições de oportunidade. O meio sorriso congelou no rosto de João Ricardo. Ele largou o celular. E isso é surpreendentemente específico. Seus olhos se estreitaram. Você decorou isso de algum lugar? Não, senhor. Apenas uma opinião. Agora, sobre o seu pedido de verdade, ela manteve a expressão neutra, a máscara profissional, firmemente no lugar. Espere. João Ricardo inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Explique a lógica dos mercados emergentes. Cristina olhou para suas outras mesas depois de volta para João Ricardo. Tenho clientes esperando. Eles podem esperar. Agora estou curioso. Ele gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Sente-se. 5 minutos. Farei valer a pena. Eu poderia perder meu emprego. João Ricardo olhou ao redor e acenou para o maître. Pedro, estou pegando sua garçonete emprestada para uma discussão de negócios. Algum problema? Os olhos de Pedro se arregalaram. Claro que não, senhor Almeida. Leve o tempo que precisar. Cristina sentou-se relutantemente, deixando o bloco de notas de lado. Isso é inapropriado, assim como seu conselho de investimento surpreendentemente sofisticado. João Ricardo estudou o rosto dela com atenção. De onde veio isso, formada em finanças? Algo assim. Ela endireitou os talheres à sua frente, evitando o olhar dele. FGV. Isso importa. Você fez uma pergunta como piada. Eu respondi. Ela ergueu o olhar. Embora claramente não esperasse que uma garçonete tivesse cérebro. Em vez de se ofender, João Ricardo riu. Justo. Você me pegou sendo um babaca, mas agora estou genuinamente curioso. Ele inclinou a cabeça. O ângulo da energia sustentável é interessante, mas por que especificamente mercados emergentes? Cristina hesitou apenas brevemente antes de responder. Os mercados ocidentais estão supersaturados com investimentos verdes buscando oportunidades limitadas, criando um efeito de bolha. Enquanto isso, nações em desenvolvimento oferecem um potencial de crescimento mais significativo com suas necessidades energéticas em expansão e menos barreiras regulatórias. Seus governos estão desesperados por investimentos em infraestrutura, oferecendo incentivos fiscais que aumentam o ROI em pelo menos 4% ao ano. Os olhos de João Ricardo se arregalaram ligeiramente. Aquilo não era apenas informado, era uma análise sofisticada. Quem é você? Ele perguntou genuinamente perplexo. Apenas uma garçonete com interesse em finanças. Ela respondeu com um pequeno sorriso enigmático. Agora posso anotar seu pedido de verdade ou prefere continuar me interrogando sobre meus hobbies? João Ricardo a estudou por um longo momento. Havia mais naquela história, muito mais. Mas ele reconhecia uma barreira quando via uma. Ribeye mal passado com mac and cheese trufado de acompanhamento e seu nome. Quero seu nome de verdade. Cristina Matos. E vou registrar seu pedido imediatamente, Sr. Almeida. Enquanto ela se afastava, João Ricardo se viu observando-a com um novo interesse. A eficiência graciosa de seus movimentos
a dignidade silenciosa em sua postura, apesar do uniforme de garçonete. A maioria de seus encontros modelos socialites, uma atriz ocasional, exigia atenção. Esta mulher parecia determinada a evitá-la. João Ricardo pegou o celular e abriu um aplicativo de mensagens seguras. Preciso de uma verificação de antecedentes. Cristina Matos trabalha no Le Belle Époque. Prioridade. A resposta veio rapidamente. Entendido. Relatório preliminar pela manhã. João Ricardo guardou o celular bem a tempo de Cristina retornar com sua água com gás. Sua comida sairá em breve, senhor Almeida. João Ricardo, ele corrigiu. E obrigado, Cristina. Algo brilhou nos olhos dela surpresa com a cortesia talvez antes que ela assentisse e se dirigisse à próxima mesa. Durante toda a refeição, João Ricardo percebeu sua atenção repetidamente atraída para ela. Ela se movia com facilidade praticada pelo restaurante, gerenciando eficientemente sua sessão, enquanto desviava com graça sutil do comentário inapropriado ocasional de um engravatado bêbado da Faria Lima. Quando ela trouxe a conta, João Ricardo adicionou uma gorjeta de R$ 25 mil à sua refeição de R$ 1.500. Os olhos de Cristina se arregalaram quando ela viu. Isso é excessivo. Considere uma taxa de consultoria pelo Conselho Financeiro. Ele se levantou abotoando o paletó, que a propósito foi melhor do que o que recebo de metade da minha equipe na Almeida Capital. Não posso aceitar isso. Pode e vai. O tom dele era firme, mas não rude. E eu gostaria de continuar nossa conversa em algum momento profissionalmente. Cristina hesitou, depois deslizou a pasta de couro com o cartão e o recibo de volta pela mesa. Não acho que seria apropriado. João Ricardo ergueu uma sobrancelha. Com medo, o queixo dela se ergueu ligeiramente. Cautelosa. Há uma diferença. Justo. Ele pegou um cartão de visita e escreveu seu número particular no verso. Quando mudar de ideia, me ligue. Tenho uma proposta que pode interessar a alguém com seus talentos inesperados. Se, ela corrigiu pegando o cartão com relutância. Se eu mudar de ideia. João Ricardo sorriu. Confie em mim, é quando. Ao sair do restaurante para a noite fresca de São Paulo, seu celular vibrou com um relatório preliminar. Cristina Matos, 25. Histórico de emprego verificado. Educação em faculdade comunitária, nada em comum. Relatório completo amanhã. João Ricardo franziu a testa entrando no banco de trás de seu Maybach que o esperava. Aquilo não podia estar certo. Ninguém adquiria aquele nível de perspicácia financeira em um curso de finanças de uma faculdade comunitária. Ela estava escondendo algo e João Ricardo Almeida fizera bilhões descobrindo o que os outros tentavam esconder. Para casa, senhor? Perguntou o motorista. Não, respondeu João Ricardo, sua mente ainda na garçonete, com o cérebro de uma maga das finanças. Escritório. Preciso investigar uma coisa. Cristina encostou-se na parede do vestiário dos funcionários, encarando o cartão de visita de João Ricardo Almeida, R$ 25 mil, a quantia exata de que ela precisava para a mensalidade do próximo semestre. Coincidência. Ou ele de alguma forma sabia. Tudo bem, Cris? Perguntou Mila, outra garçonete, enquanto trocava de uniforme. Tudo. Cristina guardou o cartão na bolsa. Apenas um cliente estranho. Aquele bilionário que monopolizou seu tempo. O Pedro estava praticamente babando por ele. Mila revirou os olhos. O que ele queria? Conselhos financeiros, disse Cristina com um sorriso irônico. Mila bufou. Claro. E eu dou palestras de física quântica nas horas vagas. Homens como ele só querem uma coisa de garçonetes. Não desta vez. Cristina vestiu seu casaco surrado. Até amanhã. Lá fora, a noite de outubro estava fria. Cristina caminhou 5 quarteirões até o metrô, sua mente repassando a interação com João Ricardo Almeida. Tinha sido imprudente mostrar seu conhecimento, mas algo na presunção arrogante dele a provocou. 3 anos de anonimato cuidadoso, potencialmente comprometidos por 5 minutos de orgulho ferido. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua colega de quarto. Aluguel vence amanhã. Você tem sua parte. Cristina fechou os olhos brevemente. Os R$ 25 mil cobririam a faculdade e o aluguel com o suficiente para as compras do mercado por meses, mas aceitá-los parecia perigosamente perto de estabelecer uma conexão que ela não podia se permitir. Seu celular vibrou novamente, desta vez com uma notificação de e-mail que fez seu sangue gelar. Assunto em relação à sua solicitação de auxílio financeiro. Ela o abriu com os dedos trêmulos. Prezada senhora Matos, lamentamos informar que seu pedido de auxílio financeiro adicional foi negado.
Cristina encostou-se em um prédio sentindo-se subitamente tonta. Sem essa ajuda, mesmo com a gorjeta de R$ 25.000, ela não conseguiria terminar o semestre. Tudo pelo que ela havia trabalhado, o plano cuidadoso para reconstruir sua vida. Antes que pudesse reconsiderar, ela pegou o cartão de João Ricardo Almeida e discou seu número particular. Ele atendeu no segundo toque. Foi mais rápido do que eu esperava. Cristina engoliu o orgulho. Gostaria de ouvir sobre essa proposta. Excelente! Ela podia ouvir a satisfação em sua voz. Você está livre amanhã, digamos ao meio-dia. Tenho aula até às 14 horas, depois trabalho às 17 horas. Aula. O tom dele se aguçou com interesse. Onde? Cristina hesitou. Programa de MBA de meio período na FGV. Interessante. Meu escritório às 15 horas. Vou te mandar o endereço por mensagem. Senhor Almeida, João Ricardo. João Ricardo. Ela se corrigiu. O que exatamente é essa proposta? Houve uma breve pausa. Digamos apenas que eu poderia usar alguém com seus instintos financeiros. Meus consultores habituais estão muito presos à sabedoria convencional. Você claramente pensa diferente, e a remuneração tornaria o trabalho de garçonete desnecessário. Cristina fechou os olhos. Parecia bom demais para ser verdade, o que provavelmente significava que era. Estarei aí às 15 horas. Mas devo avisá-lo se isso for algo inapropriado. É estritamente profissional. Ele a interrompeu, seu tom subitamente frio. Independentemente do que você possa ter ouvido sobre mim, eu não misturo negócios com prazer. A ligação terminou deixando Cristina com a sensação incômoda de que acabara de tomar a melhor ou a pior decisão de sua vida. Exatamente às 14h59 do dia seguinte, Cristina saiu do elevador no 87º andar da reluzente sede da Almeida Capital. A recepcionista a olhou de cima a baixo, observando sua saia lápis preta simples e blusa branca. A roupa mais bonita que ela possuía, mas claramente não à altura dos padrões das mulheres que costumavam visitar aquele andar. Posso ajudar? O tom dela sugeria que Cristina havia entrado no prédio errado. Cristina Matos para ver João Ricardo Almeida. As sobrancelhas perfeitamente arqueadas da recepcionista se ergueram. Você tem um horário marcado? Sim, para as 15 horas. Ela verificou o computador com ceticismo óbvio. Depois olhou para cima, surpresa. Você está na agenda dele. Por favor, sente-se. Cristina sentou-se na beirada de uma cadeira desconfortavelmente moderna, agudamente ciente de que não pertencia àquele mundo de vidro-aço e julgamento silencioso. 3 anos atrás, ela teria entrado com confiança, vestindo roupas de grife, suas credenciais inquestionáveis. Senhora Matos, uma voz grave interrompeu seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu um homem na casa dos 40 anos com cabelos grisalhos e uma expressão séria. Sou Davi Mendes, chefe de gabinete do Sr. Almeida. Ele não ofereceu um aperto de mão. Ele me pediu para acompanhá-la até o escritório dele. Cristina o seguiu por um labirinto de escritórios com paredes de vidro e espaços de trabalho abertos, onde analistas se curvavam sobre múltiplas telas, exibindo dados financeiros. Ninguém ergueu o olhar enquanto ela passava. Mendes parou em um grande escritório de canto com vistas espetaculares de São Paulo. Espere aqui. Ele desapareceu lá dentro. Através do vidro, Cristina pôde ver João Ricardo sentado atrás de uma mesa maciça, franzindo a testa para o que quer que Mendes estivesse dizendo. Ele ergueu o olhar e encontrou os olhos dela, e a chamou com um gesto dispensando Mendes com um aceno seco. Cristina. João Ricardo se levantou quando ela entrou gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Obrigado por vir. Ali em seu habitat natural, João Ricardo Almeida parecia ainda mais imponente do que no restaurante. Seu terno sob medida provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, e a confiança casual com que ele comandava aquele espaço a tornava dolorosamente ciente do quão baixo ela havia caído. Seu chefe de gabinete não aprova esta reunião. Ela observou sentando-se. A boca de João Ricardo se curvou. O Davi não aprova a maioria das coisas. É por isso que o mantenho por perto. Ele a estudou por um momento. Você parece diferente hoje. Não estou usando um avental. É mais do que isso. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Você está mais reservada. Ontem à noite, quando a peguei de surpresa, vi algo genuíno. Eu sou sempre genuína, respondeu Cristina. Apenas seletivamente expressiva. Isso lhe rendeu uma risada genuína. Bem dito. Ele se recostou na cadeira. Eu fiz uma pesquisa sobre você ontem à noite. Cristina ficou tensa. Fez
Nada invasivo, verificação básica. Ele inclinou a cabeça. Faculdade comunitária, depois garçonete, agora MBA de meio período na FGV. Um caminho sólido, mas não explica seu nível de conhecimento do mercado. Eu leio muito. A franqueza dele foi surpreendente. O que você me deu ontem não era conhecimento de livro. Era o tipo de insight que vem da experiência real de mercado. Seus olhos se fixaram nos dela. Então, quem é você realmente, Cristina Matos? Por um momento, ela considerou ir embora, mas a memória daquele e-mail de rejeição a manteve sentada. Isso importa. Você disse que tinha uma proposta de negócios. João Ricardo a estudou por um longo momento, depois assentiu aparentemente decidindo deixar o assunto de lado por enquanto. Preciso de uma nova perspectiva sobre algumas oportunidades de investimento. Ele apertou um botão em sua mesa e um painel oculto na parede se abriu para revelar uma grande tela. Especificamente estas. Cristina se virou para olhar a tela que mostrava uma série de investimentos prospectivos em vários setores. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto ela examinava os dados. Estas são todas oportunidades pré-IPO em mercados emergentes, observou ela. Arriscadas, potencialmente muito recompensadoras, ele respondeu. Mas minha equipe está dividida. Metade diz para investir pesado, metade diz para evitar completamente. Ele gesticulou em direção à tela. O que você diz? Cristina se levantou e se aproximou da tela estudando os números mais de perto. Algo no padrão parecia familiar. Posso... Ela gesticulou para o teclado abaixo da tela. João Ricardo assentiu, observando-a atentamente. Cristina começou a digitar, puxando dados adicionais e organizando-os em diferentes configurações. Enquanto trabalhava, ela se esqueceu de João Ricardo, esqueceu de sua situação precária perdida no fluxo familiar da análise financeira. Aqui, disse ela finalmente dando um passo para trás. Estes três têm fundamentos sólidos e equipes de gestão com históricos comprovados. Estes dois estão supervalorizados com base na penetração de mercado projetada. E este aqui, ela apontou para uma empresa de energia renovável aparentemente promissora. Este aqui é uma fraude sofisticada. A expressão de João Ricardo se aguçou. Explique. A curva de crescimento relatada é suave demais. O crescimento real tem variações soluços. E se você cruzar a capacidade de fabricação relatada com o consumo de energia nessas instalações, ela puxou os dados relevantes. Os números não batem. Eles estão relatando níveis de produção que exigiriam pelo menos 40% mais energia do que estão realmente usando. João Ricardo se levantou e ficou ao lado dela estudando os dados com uma intensidade renovada. Seu ombro quase tocou o dela enquanto ele se inclinava, o leve cheiro de seu perfume caro registrando-se na borda de sua consciência. Como você percebeu isso? Ele perguntou em voz baixa. Cristina hesitou. Reconhecimento de padrões. Já vi discrepâncias semelhantes antes. João Ricardo se virou para olhá-la, seus rostos subitamente próximos, onde a intensidade de seu olhar a fez dar um passo para trás. É um padrão fraudulento comum. Não tão comum que toda a minha equipe de analistas não tenha percebido, contrapôs João Ricardo. Na verdade, eles estavam recomendando este como nosso principal alvo de investimento. Ele estudou o rosto dela. Você acabou de me salvar de um erro potencial de 100 milhões de dólares. Cristina sentiu uma onda de validação que imediatamente tentou reprimir. Este não era mais o mundo dela. Ela não podia se dar ao luxo de ser puxada de volta. Eu deveria ir. Vou me atrasar para o trabalho. Não volte para o restaurante, disse João Ricardo abruptamente. Com licença. Quero contratá-la como consultora. Contrato de exclusividade, seu próprio escritório aqui. Pacote de remuneração de 7 dígitos. Cristina o encarou. Você não pode estar falando sério. Eu nunca sou nada além de sério quando se trata de talento. A expressão de João Ricardo era intensa. Você tem algo que minha equipe de MBAs da Ivy League não tem. Eu quero isso trabalhando para mim, não servindo bifes caros. A oferta era como um sonho, um caminho de volta para zir a vida que ela havia perdido, a carreira que lhe fora roubada. Mas a que custo? E quanto tempo até que ele descobrisse a verdade? Não posso, disse ela mesmo que tudo nela gritasse para aceitar. A expressão de João Ricardo endureceu. Por que não? E não me diga que prefere ser garçonete. É complicado. Descomplique. Ou pelo menos me diga do que você tem medo. Cristina encontrou seu olhar diretamente. O que te faz pensar que estou com medo? Porque você é obviamente super qualificada para a sua vida atual,
o que significa que está se escondendo, e as pessoas só se escondem quando estão com medo. Sua percepção era perturbadoramente precisa. Cristina desviou o olhar para a vista espetacular da cidade que um dia fora seu playground e se tornara sua prisão. Não posso ser publicamente associada à Almeida Capital, disse ela finalmente, ou a qualquer instituição financeira. Os olhos de João Ricardo se estreitaram. Porque isso é pessoal. Não se você vai trabalhar para mim. Ele cruzou os braços. Preciso saber no que estou me metendo. Cristina hesitou, depois decidiu por uma verdade parcial. Fiz alguns inimigos no mundo financeiro poderosos. É melhor para todos se eu permanecer invisível. João Ricardo a estudou por um longo momento. E se eu puder garantir seu anonimato, contrato sob pseudônimo, escritório particular, nenhuma associação pública com a empresa. Você faria isso por alguém que acabou de conhecer, por alguém que acabou de identificar uma fraude sofisticada que toda a minha equipe não viu. Com certeza. Ele se aproximou. Eu não construí esta empresa ignorando talentos excepcionais, Cristina. A maneira como ele disse o nome dela com uma mistura de curiosidade e algo quase como respeito a fez parar. A parte racional de seu cérebro gritava que era uma péssima ideia, que ela estava arriscando tudo o que havia reconstruído cuidadosamente. Mas a parte dela que estivera enterrada por 3 anos, a analista que amava o desafio intelectual, que prosperava na complexidade dos mercados, essa parte estava despertando faminta. Vou precisar de tudo por escrito, acordos de confidencialidade rigorosos, e eu trabalho remotamente, não deste escritório. João Ricardo sorriu lentamente, a expressão transformando seu rosto. Então, isso é um sim. É um talvez condicional, corrigiu Cristina, pendente da revisão do contrato. Vou pedir para o jurídico preparar a papelada esta noite. Ele estendeu a mão. Bem-vinda a bordo, senhora Matos. Ao apertar a mão dele, Cristina sentiu a sensação mais estranha, como se estivesse voltando a um mundo do qual fora exilada, guiada pela última pessoa em quem deveria confiar. O que ela não sabia era que João Ricardo Almeida já havia designado uma equipe para investigar mais a fundo seu passado, e eles estavam perto de descobrir o segredo que ela passara 3 anos escondendo. 2 semanas em seu acordo de consultoria com a Almeida Capital, Cristina estava finalmente começando a relaxar. O trabalho era estimulante e desafiador de uma forma que ser garçonete nunca poderia ser. João Ricardo cumprira sua palavra sobre o anonimato dela, atribuindo-lhe casos sob o pseudônimo CM e permitindo que ela trabalhasse principalmente de seu apartamento, vindo ao escritório apenas para reuniões essenciais. Hoje era uma dessas reuniões agendada com João Ricardo e sua equipe executiva para discutir um potencial alvo de aquisição, uma startup de tecnologia financeira com um algoritmo promissor, mas uma gestão questionável. Cristina chegou cedo, esperando entrar na sala de conferências sem ser notada, antes que os executivos seniores chegassem. Sua estratégia falhou quando encontrou João Ricardo já lá com as mangas arregaçadas, estudando projeções na tela grande. Você está adiantada, observou ele sem erguer o olhar. Você também. É a minha empresa. Eu nunca estou adiantado, apenas presente quando necessário. Ele finalmente se virou para encará-la. Você parece melhor. Cristina ergueu uma sobrancelha. Com licença, mais confiante, menos como se estivesse esperando que alguém a expulsasse. Ele gesticulou para a cadeira ao lado da sua, na cabeceira da mesa. O trabalho lhe faz bem. Era verdade. As 2 últimas semanas haviam sido transformadoras. O salário que João Ricardo oferecera permitiu que ela pagasse a faculdade, se mudasse para um apartamento melhor e finalmente dormisse sem a ansiedade constante da ruína financeira pairando sobre ela. Mais do que isso, usar sua mente novamente, suas habilidades reais, parecia como recuperar uma parte de si mesma. O trabalho está bom, ela admitiu, sentando-se perto do meio da mesa em vez de ao lado dele. João Ricardo notou sua escolha, mas não comentou. Apenas bom. Você identificou 2 fraudes potenciais e sinalizou preocupações sobre uma equipe de gestão que mais tarde descobrimos que estava desviando dinheiro. Eu diria que você está se destacando. Cristina encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. É para isso que você me contratou. João Ricardo a estudou por um momento. Sabe de uma coisa? Não consigo entender por que alguém com seu talento estava servindo mesas. MBA ou não, você claramente já sabe mais do que a maioria dos meus analistas. Cristina ficou tensa. Ela estava esperando por essa linha de questionamento. Eu lhe disse complicações. Inimigos nas finanças, você disse.
João Ricardo se apoiou na mesa de conferência. Estou neste negócio há mais de uma década. Conheço a maioria dos principais players. De quem exatamente você está se escondendo? Antes que Cristina pudesse formular uma resposta, a porta se abriu e Davi Mendes entrou seguido por vários executivos. O chefe de gabinete lançou um olhar desconfiado para Cristina antes de se dirigir a João Ricardo. Todos estão aqui. Podemos começar. Os olhos de João Ricardo permaneceram em Cristina por mais um momento antes que ele assentisse. Vamos começar. A reunião prosseguiu eficientemente. Gráficos e projeções piscavam na tela enquanto vários chefes de departamento apresentavam suas análises do alvo de aquisição. Cristina ouvia com atenção, fazendo anotações, mas sem falar. Então o consenso é prosseguir com a aquisição? Perguntou João Ricardo após a última apresentação. Acenos ao redor da mesa. E você, Cristina? Você esteve quieta. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela podia sentir o olhar particular de Mendes, pesado de desaprovação. Tenho preocupações, disse ela com cuidado. Claro que tem, murmurou Mendes baixinho. João Ricardo lhe lançou um olhar de advertência. Explique. Cristina se levantou e se aproximou da tela puxando pontos de dados específicos do relatório de due diligence. O algoritmo deles não é tão proprietário quanto afirmam. A funcionalidade principal usa componentes de código aberto com personalização mínima. O que eles estão realmente vendendo é o conjunto de dados que compilaram, mas até isso tem problemas. Ela destacou várias discrepâncias nas métricas de desempenho da empresa-alvo. Esses padrões de crescimento sugerem manipulação de dados. Essa é uma acusação séria, disse o chefe do departamento jurídico, franzindo a testa. Com base em que artefatos de paginação em seus dados de engajamento de usuários? Explicou Cristina. Quando você gera relatórios automaticamente, as quebras de página criam padrões sutis nos dados. Mas esses relatórios mostraram padrões diferentes ao comparar dados mensais com trimestrais, sugerindo que os relatórios não foram gerados a partir da mesma fonte de dados. Os olhos de João Ricardo se estreitaram. Eles estão maquiando os livros. Acredito que sim. Mendes balançou a cabeça. Isso é absurdo. Tivemos 3 equipes revisando suas finanças. Eles não pegariam isso, respondeu Cristina calmamente. Não se trata dos números em si, mas das inconsistências na forma como são relatados. E você simplesmente sabe como identificar esses obscuros artefatos de paginação. O tom de Mendes era abertamente cético. Agora, quem exatamente aprovou esta consultora? A sala ficou desconfortavelmente silenciosa. Eu aprovei, disse João Ricardo secamente. E o histórico dela nas últimas 2 semanas fala por si. Com todo o respeito, persistiu Mendes. Não sabemos nada sobre o histórico ou as qualificações da senhora Matos. Pelo que sabemos, ela poderia estar trabalhando para um concorrente. Cristina sentiu o rosto queimar. Era exatamente esse tipo de atenção que ela temia. Já chega, Davi. A voz de João Ricardo continha um aviso, mas Mendes não recuou. Não chega. Você trouxe essa garçonete, ex-garçonete, corrigiu João Ricardo friamente. E, de repente, ela está se sobrepondo a todo o nosso departamento de análise. Algo não se encaixa. Mendes se virou para Cristina. Quem é você realmente? Cristina manteve-se firme. Sou exatamente quem João Ricardo me contratou para ser. Alguém que vê padrões que os outros não veem. Habilidade conveniente, disse Mendes. Quase como se você tivesse tido treinamento profissional. No entanto, seu currículo não mostra nada do tipo. Meu histórico não é relevante para minha capacidade de fazer este trabalho. Na verdade, é totalmente relevante quando você está aconselhando sobre aquisições de bilhões de dólares. Mendes se virou para João Ricardo. Tomei a liberdade de fazer uma verificação de antecedentes mais profunda. A expressão de João Ricardo escureceu. Sem minha autorização, como chefe de gabinete, proteger esta empresa é minha responsabilidade. Mendes pegou um arquivo. Cristina Matos só existe há 3 anos. Antes disso, nada. Sem histórico de crédito, sem registros de emprego, sem redes sociais. Ela apareceu do nada aos 22 anos. Cristina sentiu o sangue sumir de seu rosto. Você não tinha o direito. Na verdade, eu tinha todo o direito. Mendes se virou para se dirigir à sala. Nossa misteriosa consultora está usando uma identidade falsa ou fez um esforço extraordinário para apagar seu passado. De qualquer forma, podemos confiar nela com decisões financeiras sensíveis. A sala explodiu em murmúrios.
Cristina olhou para João Ricardo, que a observava com uma expressão indecifrável. Reunião encerrada, disse ele abruptamente. Todos para fora, exceto você. Ele apontou para Cristina. E você, ele apontou para Mendes. Os executivos saíram lançando olhares curiosos por cima dos ombros. Quando a porta se fechou atrás deles, João Ricardo se virou para Mendes. Nunca mais me subestime assim. João Ricardo, seja razoável. Isso não foi uma sugestão. A voz de João Ricardo era baixa, mas letal. Você está em terreno perigoso, Davi. Saia. Mendes hesitou, depois juntou seus papéis e saiu fechando a porta com uma suavidade deliberada, que de alguma forma parecia mais ameaçadora do que uma batida. Sozinha com João Ricardo, Cristina sentiu seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar. Ela não esperava que a verificação de antecedentes fosse tão profunda. Sente-se, disse João Ricardo, seu tom mais gentil do que fora com Mendes, mas ainda firme. Cristina sentou-se, sua mente correndo por opções negação, verdade, parcial, confissão total. O que ele disse é verdade, perguntou João Ricardo, sentando-se à sua frente. Você apareceu do nada há 3 anos. Cristina encontrou seu olhar. Sim, João Ricardo assentiu lentamente. Eu suspeitava. A desconexão entre suas habilidades e seu currículo era muito significativa. Ele se inclinou para ver à frente. Quem você era antes de Cristina Matos? Não posso te dizer isso. Não pode ou não quer ambos. Cristina endireitou os ombros. Meu passado é meu João Ricardo. Não tem nada a ver com o meu trabalho para você. Tem-se colocar minha empresa em risco. Sua expressão era séria. Você está fugindo de algo ilegal. Não. Isso pelo menos era verdade. Eu nunca violei nenhuma lei. Você está em perigo. A pergunta a pegou de surpresa. Alguém está tentando te machucar? É por isso que você mudou de identidade. Havia uma preocupação genuína em sua voz, o que a confundiu ainda mais do que a própria pergunta. Não, não é assim. João Ricardo estudou seu rosto. Então, como é Cristina? Porque agora tem um chefe de gabinete que acha que você é uma espiã corporativa. Executivos questionando sua credibilidade e evidências crescentes de que você está escondendo algo significativo. Cristina fechou os olhos brevemente. Tudo o que ela trabalhou para reconstruir estava escapando novamente. Eu deveria ir. Ela se levantou. Isso foi um erro. João Ricardo permaneceu sentado. Fugindo de novo, é essa a sua solução para tudo. O comentário a atingiu principalmente porque continha um pingo de verdade. Não estou fugindo. Estou me protegendo. Do quê? João Ricardo se levantou, a frustração evidente em sua voz. Eu te dei tudo o que você pediu. Anonimato, trabalho remoto, remuneração excepcional. Eu te defendi contra minha própria equipe. O que mais você precisa de mim para confiar em mim com a verdade? Não é sobre confiança, João Ricardo. Claro que é. Ele se aproximou. Você passou 3 anos se escondendo. Em algum momento você precisa decidir se vai viver sua vida olhando por cima do ombro ou enfrentar o que quer que esteja fugindo. Suas palavras atingiram um ponto sensível, provocando um lampejo de raiva. É fácil para você dizer, ela retrucou. Você nunca perdeu tudo em um único dia. Nunca teve sua vida roubada de você. Nunca foi traída por... Ela se interrompeu, já falando demais. Os olhos de João Ricardo se estreitaram. Traída por quem? Cristina pegou sua bolsa. Estou de saída. Cristina, meu contrato de consultoria tem uma cláusula de rescisão. Considere este o meu aviso. Ela se dirigiu para a porta, o coração batendo forte. Eu sei quem você é, disse João Ricardo em voz baixa. Cristina congelou a mão na maçaneta. Helena Cristina Vaz, ele continuou, ex-analista sênior na Monteiro Financial, especializada em mercados emergentes, considerada uma estrela em ascensão até 3 anos atrás, quando foi implicada em um esquema de insider trading que custou milhões aos investidores. Você desapareceu logo antes da conclusão da investigação da CVM. Lentamente, Cristina se virou para encará-lo, seus piores medos confirmados. Há quanto tempo você sabe? Eu suspeitava de algo desde nossa primeira conversa no restaurante. A expressão de João Ricardo era indecifrável. A verificação de antecedentes confirmou minhas suspeitas na semana passada. Semana passada, ela o encarou. Você sabe há 1 semana e não disse nada. Eu estava esperando que você confiasse em mim o suficiente para me contar. Então, tudo isso foi uma armadilha. Me contratar e esperar que eu me incriminasse. E depois, o que me entregar para a CVM? A expressão de João Ricardo endureceu.
Se esse fosse o meu plano, eu já poderia tê-lo feito. Então, o que você quer de mim? Exigiu Cristina. A verdade, ele se aproximou. A história real, não a versão oficial que a levou a se esconder. Cristina se sentiu encurralada, exposta. A mesma coisa que ela temia desde o início havia acontecido. Por que você acreditaria em algo além da história oficial? Porque eu te observei trabalhar por 2 semanas, respondeu João Ricardo. Você tem uma bússola ética que não se alinha com alguém que cometeria fraude. E porque o caso Helena Vaz nunca me pareceu certo mesmo naquela época. Cristina sentiu uma onda de algo inesperado, esperança perigosa e frágil. Não importa agora, disse ela lutando para manter a voz firme. O dano está feito. Minha reputação está destruída. Minha carreira acabada. A menos que a verdade venha à tona. João Ricardo manteve o olhar dela. Me diga o que realmente aconteceu, Helena. O som de seu nome verdadeiro não pronunciado por 3 anos quebrou algo dentro dela. Fui incriminada, disse ela, as palavras jorrando após anos de silêncio. Pelo meu noivo, Roberto Monteiro. Monteiro como no filho do fundador. Sim, a risada amarga de Helena não tinha humor. O garoto de ouro da Monteiro Financial destinado a assumir a empresa. Estávamos noivos. Eu achava que o conhecia. O que aconteceu? Helena se afastou da porta, o peso do silêncio finalmente se dissipando. Descobri irregularidades em algumas de nossas contas do mercado asiático, discrepâncias significativas que sugeriam insider trading. Quando investiguei a trilha, levou de volta a Roberto e seu pai. Eles estavam usando o conhecimento prévio das posições de negociação da firma para fazer investimentos pessoais através de empresas de fachada. João Ricardo assentiu. E você os confrontou? Estupidamente sim. Pensei que Roberto faria a coisa certa. Ela balançou a cabeça para sua própria ingenuidade. Em vez disso, ele se desculpou. Prometeu consertar-me e pediu para ficar quieta por apenas alguns dias. Eu acreditei nele. Na manhã seguinte, a CVM invadiu nossos escritórios. De alguma forma, todas as evidências apontavam para mim. Minha assinatura em documentos que eu nunca tinha visto. Transações autorizadas com minhas credenciais. Contas offshore em meu nome. Uma armação perfeita, murmurou João Ricardo. Roberto pareceu devastado com a minha traição. Seu pai jurou publicamente que ninguém, nem mesmo sua futura nora, estava acima da lei. A voz de Helena endureceu. Enquanto isso, eles congelaram minhas contas, apreenderam meus bens para investigação e espalharam rumores que destruíram minha reputação profissional. Quando percebi o que estava acontecendo, era tarde demais. Então você fugiu. Eu desapareci, mudei meu nome e comecei do zero com nada. Ela encontrou o olhar dele desafiadoramente. Eu não era culpada, mas não podia provar e me recusei a ir para a prisão pelos crimes deles. João Ricardo ficou em silêncio por um momento processando. Por que você não revidou? Foi para a mídia. Com que provas eles apagaram tudo que os implicava e fabricaram evidências contra mim? Era a minha palavra contra o Império Monteiro. Ela balançou a cabeça. Até meus próprios pais duvidaram de mim. A compreensão surgiu nos olhos de João Ricardo. É por isso que meu portfólio de investimentos parecia familiar para você. Você reconheceu o padrão de fraude porque é semelhante ao que os Monteiro fizeram. Helena assentiu. Exatamente. João Ricardo foi até a janela olhando para a cidade enquanto considerava a história dela. Os Monteiro têm uma reputação de crueldade, mas isso vai além para o território criminal. Agora você entende por que não posso ser publicamente associada a nenhuma instituição financeira. Se eles descobrirem que estou trabalhando em finanças novamente usando minha expertise, eles podem se preocupar que você esteja reunindo provas contra eles, concluiu João Ricardo. Ou simplesmente querer garantir que você permaneça desacreditada. Precisamente. João Ricardo se virou para encará-la, sua expressão determinada. E se pudéssemos provar sua inocência? Helena riu amargamente. Depois de 3 anos, impossível. Qualquer evidência já se foi há muito tempo. Talvez não. Os olhos de João Ricardo tinham aquela intensidade focada que ela passara a reconhecer quando ele estava formulando uma estratégia. Criminosos financeiros são criaturas de hábito. Se eles te incriminaram, provavelmente usaram táticas semelhantes contra outros. O que você está sugerindo? É que investiguemos discretamente e encontremos o padrão deles, construamos um caso. Helena o encarou. Por que você faria isso? Por que arriscar sua empresa, sua reputação por alguém que você mal conhece? João Ricardo ficou em silêncio por um momento, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente.
Porque passei minha carreira assistindo pessoas como os Monteiro abusarem de seu poder enquanto pessoas talentosas como você pagam o preço. Ele se aproximou. E porque nas 2 semanas em que você trabalhou aqui, você demonstrou mais integridade e brilhantismo do que a maioria das pessoas que conheço há anos. A sinceridade em sua voz foi inesperada, desarmante. Helena passara 3 anos sem confiar em ninguém, suspeitando de todos. A ideia de ter um aliado, especialmente um tão poderoso quanto João Ricardo Almeida, era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. É muito perigoso, disse ela, mas com menos convicção. Para quem você já está se escondendo? Eu fiz minha carreira assumindo riscos calculados. A expressão de João Ricardo tornou-se sombria. Além disso, a Monteiro Financial é uma concorrente que usa táticas antiéticas. Derrubá-los serve à justiça e aos negócios. Você faz parecer simples. Não será, mas entre o seu conhecimento interno e os meus recursos, ele deixou a implicação no ar. Helena sentiu algo que não experimentava há anos: possibilidade. A chance, por menor que fosse, de recuperar seu nome, sua vida. Se fizermos isso, disse ela com cuidado, tem que ser à prova de falhas, sem pontas soltas, sem suposições. E ninguém pode saber, nem o Davi, nem sua equipe executiva, ninguém. João Ricardo assentiu. Concordo. E se ficar muito perigoso, se houver qualquer sinal de que eles suspeitam do que estamos fazendo, paramos imediatamente. Vou me submeter ao seu julgamento sobre isso. Ele estendeu a mão. Parceiros. Helena hesitou apenas brevemente antes de pegar a mão dele. Parceiros. Quando suas mãos se encontraram, ela sentiu uma estranha sensação de conexão, como duas pessoas unindo forças contra um inimigo comum. Sim, mas algo mais. Uma confiança inesperada se formando entre dois indivíduos acostumados a não confiar em ninguém. O que nenhum deles sabia era que do outro lado da cidade, nos luxuosos escritórios da Monteiro Financial, Roberto Monteiro estava revisando um relatório de segurança que havia sinalizado um padrão incomum de buscas em seu banco de dados. Buscas focadas em transações de 3 anos atrás, as mesmas transações que foram usadas para incriminar Helena Vaz. A caçada já havia começado. Nas 2 semanas seguintes, Helena e João Ricardo trabalharam em segredo, construindo seu caso contra a Monteiro Financial. Durante o dia, ela continuava seu trabalho de consultoria sob a identidade de Cristina Matos. À noite, eles vasculhavam registros financeiros procurando os padrões que exporiam os crimes de Roberto Monteiro. Eles converteram uma sala segura na cobertura de João Ricardo em seu quartel-general de investigação, com paredes cobertas de cronogramas, registros de transações e fotografias dos principais envolvidos. O espaço se tornou seu santuário, o único lugar onde Helena podia ser totalmente ela mesma. Encontrei algo, anunciou João Ricardo uma noite enquanto Helena revisava as negociações do mercado asiático da Monteiro. Ela ergueu o olhar e o encontrou segurando uma pilha de impressões, a excitação evidente em sua expressão. Após inúmeras horas trabalhando juntos naquele espaço íntimo, ela aprendera a ler suas sutis mudanças de humor, a leve ruga entre as sobrancelhas quando se concentrava, o sorriso quase imperceptível quando descobria algo significativo. O que é? Ela se juntou a ele na mesa central, agudamente ciente de sua proximidade enquanto ele espalhava os documentos diante dela. Mais 3 casos com padrões semelhantes ao seu. Todos analistas talentosos que descobriram irregularidades, todos subitamente implicados em fraude, todos profissionalmente destruídos. Sua voz continha uma raiva controlada. Os Monteiro têm eliminado sistematicamente as ameaças de dentro. Helena estudou os casos, o reconhecimento surgindo. Eu conhecia 2 dessas pessoas, analistas brilhantes. Nunca acreditei que fossem culpados. Não eram. João Ricardo apontou para os registros de transação. Mesmos métodos de assinatura usados no seu caso. Autorizações falsificadas, evidências fabricadas, timing consistente entre a descoberta e a derrubada. Helena sentiu uma onda de vindicação misturada com tristeza por seus ex-colegas. Isso prova que é um padrão, mas não que os Monteiros são responsáveis. Não, mas isso talvez prove. João Ricardo abriu um e-mail em seu laptop seguro. Minha equipe interceptou comunicações entre Roberto Monteiro e seu diretor de conformidade discutindo procedimentos de contenção para ameaças internas. Isso ainda é circunstancial. Precisamos de provas concretas, ligando-os diretamente às transações fraudulentas. João Ricardo passou a mão pelo cabelo,
um gesto que se tornara familiar durante suas sessões noturnas. Você está certo. Precisamos de alguém de dentro. Helena ficou tensa, e isso é arriscado demais. Qualquer um próximo o suficiente para ter essa informação é cúmplice ou está sob o controle deles. Não necessariamente. João Ricardo hesitou, e o seu ex-assistente na Monteiro, Tiago Shen, Helena, o encarou. Como você sabe sobre o Tiago pesquisa de antecedentes? Diante da expressão dela, João Ricardo teve a decência de parecer um tanto arrependido. Eu precisava entender todos os envolvidos. Tiago foi transferido depois que eu saí. Não tenho ideia de onde ele está agora. Escritório de Londres. Ainda com a Monteiro, mas isolado, efetivamente rebaixado. João Ricardo abriu o perfil atual de Chen. Ele foi preterido para promoção 3 vezes, apesar de excelentes avaliações de desempenho. Helena estudou a informação, lembranças de seu jovem e dedicado assistente vindo à mente. Tiago era leal a mim. Ele nunca acreditou nas acusações, o que provavelmente é o motivo de o terem marginalizado. João Ricardo encontrou os olhos dela. Ele pode nos ajudar. Ou pode reportar diretamente a Roberto. Ela balançou a cabeça. É perigoso demais. Mais perigoso do que viver se escondendo pelo resto da vida, desafiou João Ricardo. Em algum momento temos que assumir riscos calculados. Antes que Helena pudesse responder, o telefone particular de João Ricardo tocou. Ele verificou o identificador de chamadas e franziu a testa. É o Davi, a essa hora. Ele colocou a chamada no viva voz. É bom que seja importante, Davi. É. A voz de Mendes soava tensa. Roberto Monteiro acabou de ligar. Ele quer se encontrar com você amanhã. Diz que tem uma proposta mutuamente benéfica. Helena congelou o sangue sumindo de seu rosto. Os olhos de João Ricardo se fixaram nos dela. Ele disse que tipo de proposta? Perguntou João Ricardo, a voz cuidadosamente neutra. Uma parceria potencial na expansão do mercado asiático. Ele mencionou especificamente seu recente interesse nesses mercados. Os mesmos mercados que Helena estava pesquisando. Não podia ser coincidência. Agende, disse João Ricardo após uma breve pausa. Meu escritório 14 horas. Certo. Mendes hesitou. João Ricardo, devo mencionar... Ele perguntou se você ainda está trabalhando com a consultora com insights notáveis, palavras dele. Helena sentiu o coração parar. Ele mencionou algum nome, não apenas essa descrição. Diga a ele que meus acordos de consultoria são confidenciais. Algo mais. Isso é tudo. Devo me preocupar? Não. O tom de João Ricardo foi desdenhoso. Apenas a pesca corporativa usual. Boa noite, Davi. Ele encerrou a chamada e a sala caiu em um silêncio pesado. Eles sabem, sussurrou Helena. De alguma forma eles sabem que estou trabalhando com você. João Ricardo balançou a cabeça. Eles suspeitam, mas não sabem. Se tivessem provas, Roberto não estaria fazendo visitas sociais. Ele estaria ameaçando com ações legais. E isso é exatamente o que eu temia. Helena começou a andar de um lado para o outro, o pânico crescendo. Preciso desaparecer, mudar de identidade de novo, mudar de cidade. Pare! João Ricardo entrou em seu caminho, suas mãos pousando em seus ombros. Fugir é exatamente o que eles querem. Reforça a narrativa de que você é culpada. Que escolha eu tenho? Sua voz tremeu de frustração. Eles destruíram minha vida uma vez, vão fazer de novo. E desta vez vão destruir você também. Que tentem. A confiança silenciosa em sua voz a fez parar. Não sou um analista júnior que eles podem intimidar. Sou João Ricardo Almeida. Minha empresa vale mais que a deles. Minhas conexões políticas são mais profundas e, ao contrário deles, não tenho um histórico de saídas suspeitas de analistas. Helena olhou para ele percebendo o quão perto estavam. Nas semanas em que trabalharam juntos, algo havia mudado entre eles. Uma confiança crescente, sim, mas algo mais. Algo que fazia seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. Você não entende do que eles são capazes, disse ela em voz baixa. Eu entendo exatamente do que são capazes. Suas mãos apertaram ligeiramente os ombros dela. O que você não entende é do que eu sou capaz quando alguém ameaça as pessoas de quem eu gosto. A simples declaração a atordoou. 3 anos de isolamento a fizeram esquecer como era ter alguém ao seu lado, alguém disposto a lutar por ela. Por que você está fazendo isso, João Ricardo, de verdade? A pergunta vinha se formando há semanas. Você construiu sua reputação como um empresário implacável. Por que arriscar tudo por mim? João Ricardo ficou em silêncio por um momento, sua expressão invulgarmente vulnerável. Porque quando você entrou na minha vida, foi a primeira coisa real que encontrei em anos.
Sua voz era baixa e honesta de uma forma que ela nunca ouvira antes. Todos no meu mundo querem algo de mim. Dinheiro, conexões, status. Você me desafiou, me enxergou, me chamou a atenção. E apesar de tudo pelo que passou, você ainda tem mais integridade do que qualquer pessoa que conheço. A sinceridade crua em sua voz a deixou sem palavras. Além disso, acrescentou ele com um toque de sua confiança habitual, retornando: eu realmente odeio perder e não vou deixar os Monteiro vencerem. Apesar de tudo, Helena riu um som genuíno que surpreendeu a ambos. Então, qual é o seu plano entrar em uma reunião com Roberto Monteiro e acusá-lo de me incriminar? Não. Os olhos de João Ricardo brilharam com cálculo estratégico. Vou fazê-lo pensar que estou interessado em sua proposta enquanto uso a reunião para coletar informações. Ele ficará desconfiado, claro, mas seu ego não o deixará passar a oportunidade de avaliar se eu sei sobre você. João Ricardo soltou seus ombros, dando-lhe espaço. Enquanto isso, você estará monitorando a reunião remotamente. O que não, isso é arriscado demais. É um risco controlado. Você conhece Roberto melhor do que ninguém. Você reconhecerá seus trejeitos, os significados ocultos em suas declarações. Helena considerou a estratégia. Era perigosa, mas João Ricardo estava certo. Esta poderia ser a melhor oportunidade deles para reunir informações. Se ele descobrir que estou envolvida, ele não vai. A confiança de João Ricardo era inabalável. Confie em mim, Helena. Essas duas palavras, confie em mim, foram a ruína de muitos. No entanto, olhando para João Ricardo, agora ela percebeu que confiava nele talvez mais do que confiara em qualquer pessoa desde que seu mundo desmoronou. Tudo bem, ela cedeu, mas faremos isso do meu jeito, sem riscos desnecessários. Concordo. João Ricardo verificou o relógio. Está tarde. Você deveria descansar um pouco antes de amanhã. Helena assentiu, juntando suas anotações. Enquanto arrumava suas coisas, uma percepção a atingiu. Não posso voltar para o meu apartamento. Se eles estão te vigiando, podem estar me vigiando também. João Ricardo não hesitou. Fique aqui. A suíte de hóspedes está pronta. João Ricardo, é segura privada e tem uma entrada separada. Ninguém saberá que você está aqui. Seu tom era prático, mas seus olhos continham algo mais complexo. A ideia de ficar na cobertura de João Ricardo estar tão perto dele enviou um tremor inesperado por seu peito. Apenas por esta noite, ela concordou finalmente. Enquanto João Ricardo a levava para a suíte de hóspedes luxuosa, mas discreta, Helena se sentiu estranhamente em casa, apesar do ambiente desconhecido. Por 3 anos ela esteve fugindo, se escondendo, olhando por cima do ombro. Esta noite, pela primeira vez, desde que seu mundo desmoronou, ela se sentiu protegida. Obrigada, disse ela simplesmente quando João Ricardo se preparava para deixá-la na porta. Ele parou, estudando seu rosto com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Por um momento, ela pensou que ele poderia dizer algo, ou talvez fazer algo que cruzaria a fronteira cuidadosa que eles haviam mantido. Em vez disso, ele simplesmente assentiu. Durma bem, Helena. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Amanhã traria um confronto com o homem que destruiu sua vida. Esta noite, ela estava sob a proteção do homem que poderia ajudá-la a recuperá-la. A percepção de que ela queria mais do que apenas a proteção de João Ricardo era uma complicação que ela não estava preparada para enfrentar, não com tudo mais em jogo. Roberto Monteiro chegou a Almeida Capital precisamente às 14 horas, um estudo em charme calculado. Alto e classicamente bonito, com a confiança fácil do dinheiro antigo, ele cumprimentou João Ricardo com o calor de um colega de longa data em vez de um concorrente. João Ricardo, agradeço por arranjar tempo. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso praticado. Operação impressionante que você construiu aqui. Da sala de monitoramento segura adjacente ao escritório de João Ricardo, Helena observava através do vidro espelhado um fone de ouvido permitindo que ela ouvisse cada palavra. Ver Roberto novamente, seus gestos familiares, a maneira como ele ajustava casualmente seu relógio Patek Philippe, trouxe uma enxurrada de memórias dolorosas. Isso é um erro. Ela sussurrou no microfone conectado ao fone de ouvido quase invisível que João Ricardo usava. Ele é bom demais neste jogo. João Ricardo não deu indicação de que a ouviu direcionando suavemente Roberto para a área de estar de seu escritório, em vez da mesa de conferência mais formal. O que traz a Monteiro Financial à minha porta? Perguntou João Ricardo, seu tom casualmente curioso enquanto se acomodavam nas poltronas de couro. Normalmente não circulamos nos mesmos ambientes. Roberto riu facilmente. É precisamente por isso que estou aqui.
Nossas empresas têm forças complementares. Suas inovações tecnológicas, nossa presença estabelecida no mercado asiático, parece um encaixe natural para a colaboração. Timing interessante, observou João Ricardo. Só recentemente começamos a explorar esses mercados. O sorriso de Roberto não vacilou. As notícias correm rápido em nosso mundo. Dizem que você tem feito movimentos notavelmente astutos em territórios tipicamente desafiadores para novatos. Helena ficou tensa. A referência era específica demais para ser coincidência. Tenho boas pessoas, respondeu João Ricardo sem se comprometer. De fato, Roberto se inclinou ligeiramente para o de frente. Na verdade, ouvi dizer que você adquiriu recentemente uma analista e tanto. Alguém com uma visão incomum sobre os padrões de mercado. O coração de Helena batia forte. Ele está pescando, sussurrou ela para João Ricardo. Ele suspeita, mas não sabe ao certo. Estamos sempre recrutando talentos, disse João Ricardo, sua expressão não revelando nada. Claro, Roberto recostou-se aparentemente relaxado. Falando em talento, você se lembra daquele negócio infeliz com a Helena Vaz há alguns anos. A menção direta de seu nome enviou um choque pelo sistema de Helena. Ela agarrou à borda do console os nós dos dedos brancos. João Ricardo ergueu uma sobrancelha à imagem do interesse moderado. Vagamente. Uma analista envolvida em algum escândalo de negociação. Analista sênior, corrigiu Roberto. Mulher brilhante. Estávamos noivos, na verdade. Eu não sabia disso. Poucos sabiam. Mantivemos nosso relacionamento relativamente privado. A expressão de Roberto mudou para uma de arrependimento praticado. Foi devastador quando descobrimos o que ela estava fazendo usando informações de clientes para ganho pessoal, manipulando posições. Helena lutou contra o impulso de gritar com as mentiras descaradas. Parece uma quebra de confiança em múltiplos níveis, observou João Ricardo. Exatamente. Roberto assentiu, estudando João Ricardo com atenção. A traição pessoal foi difícil, mas as implicações profissionais foram piores. Ela desapareceu antes da conclusão da investigação completa, essencialmente uma admissão de culpa, ou autopreservação, sugeriu João Ricardo suavemente. Sua empresa tem uma certa reputação de lidar com questões internas de forma decisiva. Um lampejo de algo surpresa preocupação cruzou o rosto de Roberto antes que sua máscara suave retornasse. Acreditamos em responsabilidade, assim como tenho certeza que você acredita. Com certeza, quando aplicada às pessoas certas. A ênfase sutil não passou despercebida por Roberto. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. As pessoas certas geralmente se revelam por meio de suas ações, não é? A conversa havia mudado de cordial para tensa, com significados em camadas sob trocas aparentemente inocentes. Ele está preocupado, disse Helena no microfone. Mude de tática. Pergunte sobre as recentes mudanças de pessoal deles. João Ricardo redirecionou suavemente. Notei que a Monteiro teve uma rotatividade significativa em seu departamento de análise recentemente. Incomum para uma empresa que valoriza a lealdade. Roberto hesitou apenas o suficiente para confirmar que o golpe havia acertado. Reestruturação para melhorar a eficiência. Prática comercial padrão. Claro, embora perder 4 analistas seniores em 18 meses pareça custoso. A indústria financeira evolui. Alguns se adaptam, outros não. O sorriso de Roberto tornou-se afiado como uma navalha. Mas não estamos aqui para discutir estratégias de RH. Estou propondo uma joint venture no setor de tecnologia do Vietnã. Ele passou a delinear uma proposta de parceria que na superfície parecia vantajosa para ambas as empresas. Enquanto falava, Helena analisava sua apresentação, identificando as armadilhas ocultas, cláusulas que dariam a Monteiro acesso privilegiado aos algoritmos de negociação proprietários da Almeida Capital, listas de clientes e procedimentos internos. É uma operação de mineração de dados, disse ela a João Ricardo. A parceria é apenas uma fachada para acessar seus sistemas. João Ricardo ouviu a proposta com interesse educado, fazendo perguntas ocasionais que não revelavam nada de seus verdadeiros pensamentos. Vou precisar de tempo para revisar os detalhes com minha equipe, disse ele quando Roberto concluiu. Claro, Roberto se levantou abotoando o paletó. Leve o tempo que precisar, embora os mercados se movam rapidamente, como você sabe. João Ricardo o acompanhou até a porta. Uma pergunta antes de você ir. Por que me procurar diretamente? Nossas empresas têm departamentos de aquisição para esse tipo de coisa.
Roberto parou estudando João Ricardo com uma intensidade renovada. Digamos apenas que prefiro olhar um parceiro em potencial nos olhos. Diz muito mais do que planilhas e projeções jamais poderiam. E o que você vê? Um adversário ou aliado digno dependendo da sua decisão. Roberto estendeu a mão. Aguardo sua resposta, João Ricardo. Depois que Roberto partiu, João Ricardo trancou a porta de seu escritório e se juntou a Helena na sala de monitoramento. Ela já estava revisando a reunião gravada, fazendo anotações sobre os padrões de comportamento de Roberto. Ele definitivamente está desconfiado, disse ela sem erguer o olhar. A maneira como ele mencionou meu caso tão diretamente, ele está testando se você sabe quem eu sou. Concordo, João Ricardo afrouxou a gravata, mas ele não tem certeza. Se tivesse provas, teria sido mais direto. Não o subestime. Roberto é excelente em parecer casual enquanto encurrala estrategicamente sua presa. Helena finalmente ergueu o olhar, sua expressão preocupada. A proposta é uma armadilha. Ele quer acesso aos seus sistemas, seus dados. Obviamente, disse João Ricardo, sentando-se ao lado dela. A questão é o que ele espera encontrar. Helena considerou a pergunta. Provas de que estou trabalhando com você. Registros de transações, comunicações, qualquer coisa que confirme suas suspeitas e, potencialmente, o implique em abrigar uma fugitiva. Então vamos dar a ele exatamente o que ele quer, disse João Ricardo, sua expressão mudando para uma que ela reconhecia a do predador estratégico que construíra um império financeiro. O que você quer dizer? Aceitamos a proposta, com modificações que limitem o acesso deles, é claro. Então, usamos a parceria para acessar os sistemas deles. Helena o encarou. Isso é incrivelmente arriscado. Alto risco, alta recompensa. Os olhos de João Ricardo continham um brilho determinado. Precisamos de documentos internos para provar que eles te incriminaram. Isso nos dá uma maneira legítima de entrar. Não há nada de legítimo em espionagem corporativa, João Ricardo. Não é espionagem se eles nos convidarem para entrar. Seu sorriso tinha uma ponta perigosa. Além disso, não estamos roubando segredos comerciais. Estamos reunindo provas de atividade criminosa. Helena se levantou andando pela pequena sala. Mesmo que pudéssemos acessar os sistemas deles, o que exatamente estamos procurando, eles teriam eliminado qualquer evidência incriminadora anos atrás. Ninguém elimina tudo. Sempre há vestígios, especialmente em uma organização desse tamanho. João Ricardo se inclinou para ir à frente. Pense, Helena, onde estaria a evidência? Ela fechou os olhos, percorrendo mentalmente a infraestrutura da Monteiro Financial. O Departamento de Conformidade mantém arquivos intocáveis, requisito regulatório, e o pai de Roberto mantinha um servidor privado para comunicações sensíveis. Poderíamos acessar algum deles, os arquivos possivelmente através da parceria. O servidor privado, ela balançou a cabeça. Impossível sem acesso físico à sede deles. João Ricardo ficou em silêncio por um momento pensando. E se tivéssemos acesso físico? Helena riu incrédula. O que você está sugerindo? Invadir a Torre Monteiro. Não invadir. Entrar convidados. João Ricardo se levantou, a energia irradiando dele. O baile de caridade anual da Monteiro Financial é no próximo mês. Todos os principais players da indústria estarão lá, incluindo você, perguntou Helena. Incluindo nós. Seus olhos encontraram os dela. Se aceitarmos esta proposta de parceria, seremos naturalmente convidados. É a cobertura perfeita. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você quer que eu vá a um evento cheio de pessoas que sabem exatamente quem eu sou. Pessoas que estiveram envolvidas em destruir minha carreira. Não como Helena Vaz. João Ricardo se aproximou. Como Cristina Matos, a misteriosa consultora financeira que nunca aparece em público. Até agora. Eles vão me reconhecer. Será... Já se passaram 3 anos. Você mudou sua aparência, seu estilo, seus trejeitos. Ele gesticulou para o cabelo mais curto e escuro dela, seu estilo de maquiagem diferente, as mudanças sutis mais significativas em sua apresentação. Além disso, as pessoas veem o que esperam ver. Ninguém estará procurando por Helena Vaz ao lado de João Ricardo Almeida. O plano era audacioso, beirando a insanidade. No entanto, Helena não podia negar que tinha potencial. A abordagem inesperada de Roberto havia criado uma oportunidade que eles não haviam antecipado. É uma aposta enorme, disse ela finalmente. A vida é uma aposta. A expressão de João Ricardo suavizou. Mas pelo que vale, estou apostando em você.
A simples declaração dita com tanta convicção tocou algo profundo dentro dela. Se fizermos isso, disse ela lentamente, precisamos de um plano à prova de falhas contingências para cada cenário e uma estratégia de saída clara se as coisas derem errado. Já estou trabalhando nisso. O sorriso confiante de João Ricardo retornou. Confie em mim, quando terminarmos, Roberto Monteiro não saberá o que o atingiu. Enquanto começavam a traçar a estratégia, Helena percebeu que algo havia mudado fundamentalmente. Por 3 anos ela esteve reagindo, fugindo, se escondendo, sobrevivendo. Agora, pela primeira vez, ela estava assumindo o controle, passando da defesa para o ataque. A mudança era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante, assim como a crescente consciência de que seus sentimentos por João Ricardo haviam evoluído para além de uma aliança profissional ou mesmo amizade. Algo mais profundo estava se desenvolvendo, algo que ela não estava pronta para nomear, mas não podia ignorar. Enquanto João Ricardo delineava seus pensamentos iniciais para o contra-ataque contra os Monteiro, Helena o observava com emoções mistas. Ele se tornara seu campeão, seu parceiro neste jogo perigoso. Mas permitir-se sentir mais introduziria uma vulnerabilidade que ela não podia se permitir, não com tudo mais em jogo. No entanto, quando seus olhares se encontraram sobre a mesa, a conexão entre eles era inegável. Para o bem ou para o mal, seus destinos estavam agora entrelaçados. O que nenhum deles percebeu foi que Roberto Monteiro havia saído da reunião com suas próprias suspeitas confirmadas. Ele não podia provar que Cristina Matos era Helena Vaz. Ainda não. Mas seus instintos lhe diziam que ele estava certo, e Roberto Monteiro sempre confiava em seus instintos. De volta à Torre Monteiro, ele fez uma única ligação. Temos uma situação, disse ele simplesmente. Preciso de tudo que puder encontrar sobre a nova consultora de João Ricardo Almeida. E quero dizer tudo. A caçada estava se intensificando. A questão agora era quem se tornaria o caçador e quem a presa. O baile de caridade da Monteiro Financial transformou a Pinacoteca do Estado em uma vitrine de riqueza e poder. Sob o teto de vidro imponente, a elite financeira de São Paulo se misturava entre obras de arte com champanhe fluindo tão livremente quanto informações privilegiadas. Helena, agora transformada em uma versão polida de Cristina Matos, estava à beira da multidão, lutando contra o impulso de fugir. Seu cabelo escuro estava elegantemente penteado, seu vestido azul meia-noite selecionado especificamente para ser diferente de qualquer coisa que Helena Vaz teria usado. Até sua postura era diferente, mais confiante, mais assertiva. Você está deslumbrante, murmurou João Ricardo, aparecendo ao seu lado com 2 taças de champanhe e completamente irreconhecível. Sinto como se estivesse entrando na cova dos leões vestindo uma fantasia de bife. Ela aceitou o champanhe, mas não bebeu. Leões são previsíveis. Essas pessoas são piores. João Ricardo examinou a sala com uma nonchalância calculada. Mas o plano é sólido. 20 minutos de socialização estratégica. Então eu crio uma distração enquanto você escapa. E o plano era de fato meticuloso. Usando as negociações da parceria como cobertura, eles obtiveram os protocolos de segurança do prédio. Esta noite, enquanto a liderança da empresa estivesse ocupada com o baile, Helena acessaria o escritório particular do pai de Roberto no andar executivo seguro, usando as credenciais que João Ricardo havia obtido através de seus consideráveis recursos. Lá está o Roberto, sussurrou Helena, avistando seu ex-noivo do outro lado da sala. Às 3 horas com o homem de cabelos prateados. Guilherme Monteiro em pessoa, observou João Ricardo. Pai e filho recebendo a corte. Helena assentiu. Eles estão nos observando. Deixe que observem. A mão de João Ricardo pousou na base de suas costas. O toque era ao mesmo tempo reconfortante e possessivo. É tudo parte do show. O show incluía apresentar o relacionamento deles como mais do que profissional. Um movimento calculado para explicar por que João Ricardo traria sua reclusa consultora para um evento de tão alto perfil. A encenação veio mais naturalmente do que Helena esperava. A química entre eles exigia pouca atuação. João Ricardo Almeida. Uma voz retumbante interrompeu a conversa. Guilherme Monteiro se aproximou Roberto meio passo atrás. Feliz que puderam vir. E esta deve ser a brilhante senhora Matos, de quem tanto ouvimos falar. Helena encontrou o olhar de Guilherme diretamente, anos de raiva suprimida canalizados em uma compostura fria. Senhor Monteiro, sua reputação o precede. Assim como a sua minha cara.
Embora encontrar informações sobre você tenha se provado notavelmente desafiador, seu sorriso não alcançou seus olhos. Quase como se você tivesse aparecido do nada. Os melhores talentos muitas vezes surgem de lugares inesperados, interveio João Ricardo suavemente. De fato, o olhar de Roberto permaneceu fixo em Helena, estudando-a com uma intensidade perturbadora. Você me parece familiar, senhora Matos. Já nos encontramos antes. Acredito que não, respondeu Helena, a voz firme apesar do coração acelerado. Eu me lembraria. Talvez em uma conferência. Eu falo em muitos fóruns financeiros. Eu evito eventos públicos, geralmente. Ela sorriu finamente. Hoje é uma exceção. Por João Ricardo, obviamente. Roberto olhou de um para o outro. Que sorte a dele ter inspirado tal flexibilidade em seus hábitos. A implicação pairava no ar deliberadamente provocativa. A mão de João Ricardo pressionou um pouco mais firme contra as costas dela. A senhora Matos tem sido uma adição inestimável à minha equipe, disse ele. Seus insights sobre os mercados asiáticos têm sido particularmente úteis para nossas discussões de parceria. Guilherme Monteiro assentiu. Falando nisso, devemos finalizar esses detalhes em breve. Talvez durante um jantar na próxima semana. Meu escritório seria mais apropriado, contrapôs João Ricardo. Minha equipe preparou contrapropostas para alguns de seus pedidos de acesso mais ambiciosos. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Guilherme. Negócios são construídos na confiança, João Ricardo. E verificados por contratos, respondeu João Ricardo agradavelmente. Confio que você entende. A tensão foi interrompida pela chegada do prefeito ansioso para falar com Guilherme. Enquanto o Monteiro mais velho se afastava, Roberto permaneceu seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Sabe, disse ele em voz baixa, você me lembra alguém que eu conhecia, alguém muito especial. Helena manteve a compostura. As pessoas me dizem muito isso. Devo ter um rosto comum. Não. Roberto balançou a cabeça ligeiramente. Você é bastante única, assim como ela era. João Ricardo deu um passo sutilmente mais perto de Helena. Se nos der licença, Roberto prometia apresentar a Cristina a alguns clientes em potencial. Ah, claro, o sorriso de Roberto era afiado como uma navalha. Deremos muito tempo para nos conhecermos melhor através de nossa parceria. Enquanto se afastavam, Helena soltou um suspiro trêmulo. Ele sabe. Ele não pode provar, mas ele sabe. Então seguimos o plano, disse João Ricardo, guiando-a pela multidão. Quanto mais tempo formos visíveis aqui, mais seguro será seu álibi. Eles passaram a meia hora seguinte circulando estrategicamente, garantindo que fossem vistos pelo maior número de pessoas possível. O tempo todo, Helena sentia os olhos de Roberto seguindo seus movimentos. Está na hora, disse João Ricardo, finalmente verificando o relógio. Você se lembra do caminho? Helena assentiu. Elevador de serviço para o 42º andar. Corredor norte para a suíte executiva. Escritório secundário no final do corredor. O passe de segurança funcionará em todas as portas, exceto no escritório particular de Guilherme, que precisa do código que você obteve. E se encontrar alguém... Estou procurando o banheiro. Me perdi depois de muito champanhe. Ela forçou um sorriso. Engenharia social básica. A expressão de João Ricardo tornou-se séria. Se algo parecer errado, aborte imediatamente. Sua segurança importa mais do que qualquer evidência. A preocupação genuína em sua voz a fez parar. Ao longo das semanas em que trabalharam juntos, João Ricardo se tornara muito mais do que um aliado. As linhas entre sua parceria profissional e conexão pessoal haviam se confundido, criando algo que nenhum dos dois havia antecipado. Terei cuidado, ela prometeu. 20 minutos, nem um segundo a mais. João Ricardo apertou a mão dela. Eu criarei a distração em exatamente 5 minutos. Helena se afastou, movendo-se propositalmente em direção às áreas de serviço. Atrás dela, ouviu as primeiras notas de um quarteto de cordas, o entretenimento do baile começando pontualmente. O elevador de serviço estava exatamente onde a inteligência deles indicara. Usando o passe de segurança que João Ricardo providenciara, Helena subiu para o 42º andar, o coração batendo forte, mas a mente focada. O andar executivo estava mal iluminado, com câmeras de segurança posicionadas exatamente onde esperado. Helena se moveu com confiança, sabendo que as câmeras capturariam apenas uma mulher de cabelos escuros em um vestido de noite. Nada que a conectasse a Helena Vaz. O escritório particular de Guilherme Monteiro estava trancado atrás de uma porta sem identificação no final do corredor norte.
Helena inseriu o código que João Ricardo havia obtido, prendendo a respiração até que a fechadura se desengatou com um clique suave. Dentro, o escritório era um testemunho do poder do velho mundo, móveis pesados de mogno livros, encadernados em couro, pinturas a óleo de ancestrais, monteiro de rosto severo. Helena foi diretamente para a estante que escondia a entrada da sala do servidor privado de Guilherme, lembrando-se de sua localização de seus dias como noiva de Roberto. A porta oculta se abriu suavemente, revelando uma pequena sala com vários servidores, zumbindo silenciosamente. Helena conectou o drive especializado que João Ricardo havia fornecido, projetado para contornar a segurança e extrair padrões de dados específicos. Enquanto o drive começava a funcionar, Helena voltou ao escritório principal, procurando por evidências físicas. Guilherme Monteiro era da velha guarda. Ele acreditava em backups em papel, cópias físicas das comunicações mais sensíveis. Na gaveta inferior de sua mesa escondida sob arquivos inócuos, ela encontrou uma caixa de metal trancada. Usando as habilidades de arrombamento que adquirira durante seus anos escondida, Helena a abriu para encontrar uma coleção de pendrives, cada um rotulado apenas com uma data. Uma data se destacou imediatamente 3 dias antes de seu mundo desmoronar, o dia em que ela confrontou Roberto sobre as irregularidades que descobrira. As mãos de Helena tremeram enquanto ela guardava o pendrive e verificava o status da extração de dados. 90% completo, com 7 minutos restantes de seus 20 alocados. De repente, vozes no corredor a congelaram. 2 homens se aproximando. Monteiro quer os relatórios de segurança em sua mesa esta noite, dizia um. Ele está convencido de que o Almeida está aprontando alguma. A essa hora, o baile ainda está acontecendo. Você sabe como ele é. Paranoico. Os passos pararam do lado de fora da porta do escritório. Helena prendeu a respiração, calculando rotas de fuga. Não havia onde se esconder efetivamente se eles realmente entrassem. A maçaneta girou. Naquele momento, uma comoção irrompeu em algum lugar à distância, gritos, o som de vidro quebrando. A distração de João Ricardo bem na hora. Que diabos foi isso? A maçaneta da porta foi solta enquanto os seguranças respondiam à preocupação mais premente. Vá ver, ordenou um. Eu continuo as rondas. Helena permaneceu imóvel até que ambos os pares de passos se afastaram. Então se moveu rapidamente de volta para a sala do servidor. A extração estava completa. Ela removeu o drive, apagou todas as evidências de sua presença e saiu do escritório. A jornada de volta ao baile foi tensa, mas sem incidentes. Ao se aproximar da pinacoteca, ela pôde ver João Ricardo no centro das atenções, desculpando-se profusamente a um garçom coberto de champanhe, a aparente fonte da distração. Helena deu a volta, aproximando-se de João Ricardo por uma direção diferente da que havia saído como planejado. Missão cumprida, ela sussurrou quando chegou ao seu lado. O alívio em seus olhos era palpável. Graças a Deus, vamos sair daqui. Enquanto davam suas desculpas e se moviam em direção à saída, Roberto os interceptou sua expressão indecifrável. Saindo tão cedo, manhã cedo amanhã, explicou João Ricardo suavemente. A proposta do Vietnã requer atenção. Roberto assentiu, seus olhos fixos em Helena. Claro, negócios em primeiro lugar sempre. Ele estendeu a mão pegando a dela. Foi realmente um prazer, senhora Matos. Tenho a estranha sensação de que já nos encontramos antes. Em outra vida, talvez, respondeu Helena, mantendo o olhar dele firmemente. Algo piscou nos olhos de Roberto, reconhecimento, incerteza, desafio. Talvez, embora na minha experiência as pessoas não mudem tanto quanto pensam. Sob novas aparências, a natureza essencial permanece. Algumas pessoas mudam profundamente, contrapôs Helena, incapaz de resistir à resposta pontual, especialmente após uma traição. O aperto de Roberto em sua mão se intensificou imperceptivelmente. Uma observação interessante. A Cristina tem uma visão notável da natureza humana, interveio João Ricardo, colocando a mão sobre a de Roberto, até que ele soltasse a de Helena. É parte do que a torna inestimável para mim. A tensão entre os três era elétrica, camadas de significado não dito sob a troca civilizada. Bem então, disse Roberto finalmente, até a próxima. No carro, deixando o museu, Helena finalmente se permitiu respirar. Foi por pouco, mas valeu a pena. Perguntou João Ricardo, acenando para a bolsa de noite dela, onde o pendrive e o dispositivo de extração estavam guardados. Veremos. Ela se recostou no assento de couro, a adrenalina dando lugar à exaustão. Se o que eu acho que está aqui estiver realmente aqui,
João Ricardo estendeu a mão pelo espaço entre eles, pegando a mão dela na sua. Aconteça o que acontecer. Helena, esta noite você se manteve firme. Você os enfrentou. Isso conta para alguma coisa. O calor de seu toque, a sinceridade em sua voz, rompeu sua compostura cuidadosamente mantida. 3 anos fugindo, se escondendo, reconstruindo do nada. E agora este momento de possibilidade de esperança com o aliado mais inesperado imaginável. Obrigada, disse ela suavemente, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Os olhos de João Ricardo encontraram os dela na luz fraca do carro. Eu acredito no que vejo. E desde o momento em que você me deu aquele conselho financeiro no restaurante, eu vi alguém extraordinário. A honestidade em sua voz fez seu coração acelerar. Sem pensar demais, Helena se inclinou pelo espaço entre eles e o beijou. O beijo foi gentil no início, depois se aprofundou com 3 anos de emoção reprimida, seu medo e solidão, o reconhecimento dele de algo genuíno em um mundo de artifícios. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam de forma irregular. Eu queria fazer isso há semanas, admitiu João Ricardo, sua confiança habitual substituída por uma vulnerabilidade incomum. Eu também. Helena sorriu, mas eu estava um pouco preocupada com espionagem corporativa e roubo de identidade. João Ricardo riu, quebrando a tensão. Justo. Embora eu espere que sua agenda possa estar se abrindo em breve. Vamos ver o que encontramos primeiro. Ela olhou pela janela, enquanto se aproximavam do prédio de João Ricardo. O amanhã poderia mudar tudo. E mudou. As evidências no pendrive e na extração do servidor excederam suas maiores esperanças. E-mails entre Roberto e Guilherme discutindo como lidar com a situação Helena. Instruções para a TSPM criar evidências falsas. Comunicações com contatos da CVM para acelerar a investigação. A prova mais contundente foi uma gravação de áudio da conversa de Roberto com seu pai no dia seguinte, em que Helena o confrontou sobre as irregularidades. Ela sabe demais, dizia a voz de Guilherme claramente. As contas asiáticas, as empresas de fachada, tudo. Eu vou cuidar da Helena, respondera Roberto. Quando eu terminar a credibilidade dela, estará destruída. Ninguém vai acreditar em uma palavra que ela disser. Após 3 anos se escondendo, duvidando de si mesma, reconstruindo do nada, Helena finalmente teve sua vindicação. Trabalhando com a equipe jurídica de João Ricardo, eles montaram cuidadosamente as provas, construindo um caso irrefutável que apresentaram simultaneamente à CVM, a Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal, e a jornalistas financeiros selecionados. As consequências foram espetaculares. As ações da Monteiro Financial despencaram com a explosão do escândalo. Roberto e Guilherme foram indiciados por múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários, adulteração de testemunhas e obstrução da justiça. Ex-funcionários se apresentaram com histórias corroborantes de intimidação e armações. 3 meses após o baile, Helena estava no escritório de João Ricardo assistindo à cobertura de notícias de Roberto Monteiro sendo escoltado de sua casa algemado. Como se sente? Perguntou João Ricardo parando ao lado dela. Surreal. Ela se virou para encará-lo. Por tanto tempo isso parecia impossível. Eu havia me resignado a uma vida inteira me escondendo sendo outra pessoa. E agora, sua mão encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Agora, eu posso ser Helena Vaz novamente. Ela sorriu para ele. Embora eu tenha me apegado a certos aspectos da vida de Cristina Matos. João Ricardo ergueu uma sobrancelha. Como o emprego dela, por exemplo. O chefe dela é bastante impressionante quando não está sendo arrogante. É mesmo. João Ricardo a puxou para mais perto. Ouvi dizer que ele está completamente reformado, humilhado por uma certa maga das finanças que lhe serviu o melhor conselho de investimento que ele já recebeu, junto com seu bife caro. Helena riu, o som livre das sombras que a assombraram por anos. Então, talvez a Cristina devesse continuar como consultora. Por razões profissionais, é claro. Claro. A expressão de João Ricardo tornou-se mais séria. E quanto a Helena Vaz, o que ela quer agora que tem sua vida de volta? Helena considerou a pergunta. O futuro de repente vasto diante dela. Sua reputação profissional estava sendo restaurada. Seu nome limpo. Ela poderia retornar ao mundo financeiro, reconstruir sua carreira de forma independente. Mas olhando para João Ricardo, ela percebeu que suas prioridades haviam mudado. A ambição que uma vez a impulsionou fora temperada pela experiência, pela perda e por encontrar alguém que valia mais do que o sucesso profissional.
Ela quer construir algo novo, disse Helena suavemente. Algo honesto com alguém que viu seu valor quando ela não tinha nada. O sorriso de João Ricardo era radiante enquanto ele a puxava para seus braços. Acho que isso pode ser arranjado. Enquanto seus lábios se encontravam, Helena sentiu as últimas peças de sua vida fraturada se encaixando. De um encontro casual nascido da arrogância e do orgulho através do perigo e da vindicação, eles haviam encontrado um no outro algo que nenhum dos dois esperava a verdade em um mundo de enganos, a força na vulnerabilidade compartilhada e um amor que havia sobrevivido ao teste final. Os pedaços quebrados de Helena Vaz não haviam sido apenas restaurados, mas transformados em algo mais forte, mais resiliente, infinitamente mais precioso. E enquanto João Ricardo a abraçava, ela soube com absoluta certeza que nenhum deles jamais enfrentaria as batalhas da vida sozinho novamente. Agora, uma pequena curiosidade minha. Eu adoraria saber um pouco mais sobre vocês que estão me assistindo. Se não se importarem, podem me contar nos comentários quantos anos vocês têm. Quero muito conhecer o público incrível que me acompanha e saber para quem essa mensagem está chegando. E sobre a história que compartilhamos hoje, o que vocês acharam? Ela tocou vocês de alguma forma? Qual foi o momento ou a lição que mais marcou o coração de cada um? A opinião de vocês é muito importante para mim. Então, sintam-se à vontade para compartilhar tudo o que sentiram. Leio todos os comentários com muito carinho. Independentemente de onde vocês estejam ou do que estejam passando, eu quero enviar um desejo sincero do fundo do meu coração. Que a paz encontre morada na vida de cada um de vocês. Que vocês e suas famílias estejam sempre seguros, protegidos de todo mal e que a tranquilidade seja uma constante em seus dias. Agora, vamos a um momento de reflexão. Sobre todo o conhecimento que trocamos aqui, o que ficou para vocês? Qual pensamento, ideia ou aprendizado vocês levarão consigo para o dia a dia? Parem um instante e pensem sobre isso. Como essa informação pode mudar mesmo que um pouquinho a sua perspectiva sobre as coisas? Deixem suas reflexões aqui embaixo, também vamos criar uma conversa construtiva. E para finalizar, o mais importante de tudo, a saúde. Eu desejo sinceramente que todos vocês tenham muita saúde, tanto física quanto mental. Cuidem-se bem, cuidem dos seus. E lembrem-se que o bem-estar de vocês é o bem mais precioso que existe. Um forte abraço e fiquem bem